tá? Quais são essas premissas básicas? A primeira, seja um bom comunicador para criar bons comunicadores. Era o que eu estava falando agora há pouco. Se você não é um bom comunicador, como é que você vai criar os bons comunicadores? Você vai usar aquela máxima de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não funciona isso, é a mesma coisa. Pensa um líder que vem falando um monte de regra, um monte de jeito de fazer as coisas e que ele mesmo não faz, ou ele mesmo não é aquilo que ele busca nas outras pessoas. Então o primeiro passo é você se transformar em um bom comunicador. Mais do que um comunicador, é você se transformar num bom conector de pessoas. Porque no final das contas, comunicação é um subproduto da nossa mente. Comunicação, ela é algo que foi criado pelo nosso cérebro, que foi desenvolvido para justamente tirar daqui de dentro os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, o nosso modelo mental, a nossa maneira de ver o mundo e apresentar para as outras pessoas. Quando você começa a pensar sob esse prisma, tudo muda para você. Por quê? Quando a outra pessoa não tiver a mesma qualidade de comunicação que você vai ter isso, e eu faço muito isso, cara. Quando eu tô com uma pessoa chata, quando eu tô com uma pessoa que tá enrolando, quando eu tô com uma pessoa que não sabe se comunicar, que tá conversando comigo, sabe o que eu faço? Vira um jogo para mim, vira um videogame, um human game para mim. Porque eu me coloco para que eu tenha atenção nessa pessoa, porque assim, o natural é a gente perder a atenção, não querer, tal, não sei o quê. Eu estipulo um jogo para mim que é o que essa pessoa tem de interessante. E eu tenho que descobrir o que essa pessoa tem de interessante. Eu faço isso quando eu não gosto de alguém, eu faço isso quando eu não vou com a cara de alguém. Eu falo, o que essa pessoa tem de bacana, tem de legal? Eu tenho que descobrir. E isso faz com que eu gere uma atenção espontânea, uma escuta ativa e eu me torne interessante por estar interessado no outro. Então, cara, isso é muito importante, você se transformar num bom comunicador para você poder criar bons comunicadores. E a transformação é incrível. Eu visitei muitas empresas, eu entrevistei, na minha vida já entrevistei acho que umas 10 mil pessoas, mas só na Abril foram 5 mil pessoas mais ou menos que eu entrevistei. E nem todas as pessoas estão prontas para dar uma entrevista, principalmente para televisão, principalmente com câmeras, sobre trabalho, sobre assunto de negócios e tudo mais. E um desafio que eu sempre me coloquei era de tirar o melhor que aquela pessoa poderia ter. Então, é uma pessoa que não tinha nenhum treinamento de comunicação e que, através do meu estímulo de boa comunicação, de criação de um ambiente seguro, de estímulos corretos e de trazer e orientar o pensamento dela, eu conseguia entrevistas maravilhosas, as pessoas se sentindo à vontade, falando muito bem e sendo elas mesmas. Então eu sempre procurei tirar o melhor daquela pessoa e não aquilo que eu queria naquela entrevista. Porque ao ter o melhor da pessoa, eu tenho a melhor entrevista e não o contrário. Porque tem muito jornalista, tem muito repórter que faz isso. Às vezes tem gente que faz uma outra pergunta para obter uma resposta de uma outra pergunta só para não levar tempo. E eu não. Eu gosto de construir, gosto de conversar, de entender. E se eu fosse você, eu faria o mesmo. Eu começo a me animar e eu vou embora. Deixa eu